Oi, eu sou a Matizin e hoje eu vou te mostrar a melhor ferramenta de otimização feita pro Roblox, na qual vai fazer seu jogo ficar muito mais fluido e vai tirar travamentos do jogo e problemas com FPS baixo. Esse vídeo é tipo uma atualização do antigo vídeo do Robuster, que eu postei no ano passado em 2024. O Robuster 2 atualmente é o melhor otimizador da atualidade feito pro Roblox, e é exclusivo aqui do canal também. Então fica comigo nesse vídeo para você ver como é que ele funciona e como é que você pode melhorar o desempenho do seu jogo sem mexer muito no seu sistema. Bom, só para avisar, esse vídeo vai ser dividido em alguns tópicos, então eu peço que você preste bastante atenção em cada coisa que eu fizer e faça exatamente como eu fiz, para garantir que o tutorial vai funcionar corretamente para você. Eu vou procurar deixar o mais claro possível cada etapa, mas caso você tenha alguma dúvida, você também pode perguntar aí na seção de comentários. Agora, nessa próxima etapa, você vai fazer o seguinte: você vai abrir aí o seu navegador, pode ser Chrome, Opera ou Edge, pode ser qualquer um, e você vai vir no meu site oficial. Aqui no meu site oficial, você vai vir nessa aba aqui chamada Download. Eu vou deixar o site aí na descrição, provavelmente, com link direto para o download do arquivo. E aqui na página de download, você vai vir aqui nesse segundo arquivo aqui. Ele pode estar um pouquinho mais para baixo, talvez você não encontre. Então é só você procurar aqui o Robuster 2 e vai clicar aqui em página de download, nesse botão aqui. Aí ele vai redirecionar você para a página de download, ele vai falar que o acesso está restrito porque você precisa passar pelo encurtador, mas por que eu preciso passar pelo encurtador? Enfim, você precisa passar pelo encurtador porque isso ajuda bastante a manter os projetos do canal, porque os projetos são totalmente de graça, então isso é uma forma da gente conseguir dinheiro para conseguir manter os nossos projetos gratuitos para todo mundo. Então é só você clicar aqui em passar pelo encurtador, é algo bem simples, não é muito difícil. Aqui no encurtador, você vai desativar o seu bloqueador de anúncios, caso você tenha. Aí com o seu bloqueador de anúncio desativado, você vai clicar nesse botão azul, clique aqui para continuar, vai abrir uma outra página e você fecha e fica clicando até aí. Ele vai bem rápido. Aqui vai aparecer essa verificação de humano, é algo bem simples, você vai clicar nela, vai abrir outra aba e você fecha, clica de novo, fecha de novo, clica nela, vai aparecer algum puzzle pedindo para você colocar uma forma em algum lugar para completar o padrão e é bem simples, é só fazer isso, clicar em verificar e pronto, você foi verificado. Agora é só clicar para continuar, fecha de novo, você abre outra aba, fecha os pop-ups, sempre dá uma olhadinha aqui se tem algum pop-up aberto. Se tiver, você fecha novamente a notificação, sempre fecha tudo que aparecer na sua tela, nunca clica nesses links. E é algo bem simples, não é muito demorado não, é até que fácil passar desse encurtador. Agora é só aguardar 7 segundos, fazer o que o site está pedindo e pronto. Com 7 segundos a gente clica aqui em Jet Link, fecha novamente, clica de novo, fecha novamente e finalmente agora que o botão está disponível é só clicar aqui que agora sim você vai conseguir baixar aqui o Robuster normalmente. Você vai clicar em eu aceito os termos de serviço e vai clicar aqui em download. Depois que você clica aqui em eu aceito os termos de serviço, o botão é liberado. Então clica em download, ele vai baixar automaticamente a ferramenta e quando terminar eu volto com vocês. Pronto, agora que o download terminou, ele vai pedir para você salvar em algum lugar o arquivo. Eu vou deixar aqui na minha pasta de download mesmo do meu PC, eu vou colocar o nome de Robuster 2 e vou salvar. E pronto. Agora você precisa instalar as dependências do Robuster. E elas são essas duas que estão aqui embaixo, o Blockstrap e o .NET. Primeiro você baixa o .NET, então você vai clicar aqui nele. Aqui vai abrir essa página aqui, download.net. Você clica aqui em download.net SDK x64 e você aguarda o download iniciar. Pronto, assim que ele baixar, quando você abrir, vai abrir nessa janelinha aqui. Aqui você só vai clicar em instalar e vai clicar em sim quando abrir uma janelinha pedindo para você permitir como administrador. E beleza, agora que terminou, é só você clicar aqui em fechar e já está tudo instalado. Agora, outra coisa que você vai precisar, obviamente, é o Blockstrap. O Blockstrap é o principal desse otimizador. Sem ele, você não consegue usar ele. Então, você vai clicar aqui para baixar o Blockstrap. Você vai vir para nessa página aqui chamada blockstraplabs.com e você vai clicar em Download Latest Version, que é a versão mais recente do Blockstrap. Então, você vai clicar aqui, aí vai aparecer essa janelinha aqui, você só vai salvar ele na pasta de download e vai abrir ele normalmente. Aqui, ele vai pedir para você escolher o idioma, você coloca o padrão do sistema no mesmo. E aqui vai ser a aba de instalação principal. Você vai clicar em próximo e próximo deixa sempre esse local aqui, não muda esse local onde vai instalar, porque é importante que esteja esse local, senão o otimizador não vai funcionar. Clica em instalar e clica em instalar e iniciar o Roblox. Clica aqui e é só aguardar a instalação terminar.
agora que o Blockstrap instalou, ele vai automaticamente abrir o Roblox, mas você vai fechar o Roblox. Então, agora você vai fazer o seguinte, você vai abrir o Robuster que você tinha baixado, então você vai lá na pasta onde você baixou ele, eu vou vir nela agora, eu vou aqui em Downloads, que foi onde eu salvei ele, vai estar aqui o Robuster 2. Você vai clicar com o botão direito e executar como administrador. Ele vai dizer que o Windows protegeu o computador, porque isso aqui é um protocolo padrão do Smart Skin, já que o nosso otimizador ele não tem o certificado, mas pode ficar tranquilo que o Robuster ele não tem nenhum tipo de vírus, ele é completamente seguro. E foi desenvolvido e verificado pela gente. Inclusive, em breve o Robuster vai ter um certificado, então esses avisos aqui vão ser imediatamente descartados, então não vai mais ter esse problema. Mas por enquanto, como a gente não tem verba para ter um certificado, a gente não consegue tirar esse problema aqui do Smart Screen avisando aqui. Mas isso é bem simples, você vai clicar aqui em mais informações e vai clicar aqui em executar a si mesmo. Beleza, agora, depois que você inicia ele como administrador, vai estar aqui a instalação do Robuster, a aba principal. Aí vai estar aqui a licença do Robuster e os nossos termos. Enfim, isso aqui não é muito importante, então você clica aqui em eu concordo e você instala apenas para você. Caso você queira instalar para todos os usuários, é só clicar aqui, mas eu vou deixar em apenas para mim mesmo. Ele instala muito rápido, como você pode ver, não demora nem 5 segundos e ele já está instalado. Então você vai desmarcar essa caixinha aqui, executar o Robuster e vai clicar em concluir. Aí agora você vai vir aqui no Robuster, vai clicar com o botão direito e vai em mais e vai clicar em executar como administrador. Vai aparecer na janela novamente, é só clicar em sim e vai abrir aqui o Robuster automaticamente. Aqui dentro é uma coisa bem simples, você só escolhe o idioma. Se você falar português, escolhe português. Se você fala inglês, porque muita gente que assiste aí o canal fala inglês, então escolhe inglês. E se você fala espanhol, também muita gente que assiste aí fala espanhol, você escolhe espanhol. Eu vou escolher português porque é o meu idioma e beleza. Inicialmente aqui, você não vai clicar aqui em iniciar o Roblox. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em gráficos e essa aba aqui de gráficos serve para você remover os gráficos do jogo. Basicamente, você vai tirar todas as texturas do jogo e vai deixar o jogo meio liso, meio de massinha, sabe? Vai ficar um pouco feio, mas isso aqui com certeza aumenta o desempenho da galera que tem um PC muito fraco. Então, eu vou clicar aqui em remover só para mostrar como é que fica e eu vou abrir aqui agora o Roblox com essa otimização para mostrar como é que fica aqui para vocês. Aí quando ele abrir, ele vai dar essa otimizaçãozinha aqui e é só você aguardar. Aqui ele vai abrir o Blockstrap, você clica em iniciar o Roblox. Beleza, pessoal? Agora eu entrei aqui no Murder para mostrar como fica um pouquinho esquisito sem os gráficos. Inicialmente você pode notar que o céu ficou cinza, fica um pouco estranho, mas o jogo fica bem fluido, não tem nenhum tipo de travamento, tá totalmente liso. Mas como eu não gosto muito dessa configuração de tirar texturas, eu vou aqui restaurar as texturas e pronto. Agora você vai vir aqui em abrir o menu do Blockstrap e aqui dentro do Blockstrap você vai vir aqui em configurações do motor e aqui você vai poder fazer algumas otimizações para melhorar o desempenho do jogo, fora do otimizador Robuster. Então aqui você pode mexer em definições de gráficos, isso aqui é bem importante. Se você tiver um PC muito fraco, você pode deixar do jeito que está aí na tela agora. Mas como o meu PC é mediano, normalmente eu deixo assim, eu coloco o anti-serrilhamento em automático, eu deixo tudo isso aqui desativado, normal, e o limite de taxa de quadros, normalmente eu deixo aqui em 300. Aqui em qualidade de textura, você pode mexer, caso você também tenha um PC muito fraco, você pode colocar em 0, mas eu deixo em automático mesmo, porque meu computador é mediano, ele consegue rodar normalmente o jogo, então não preciso mexer muito nisso aqui normalmente. Então beleza, agora você pode fechar aqui as configurações do Blockstrap novamente, é só clicar aqui em salvar caso você tenha feito alguma alteração, então vou clicar em salvar. E ele vai salvar, e agora você pode clicar aqui em fechar. Agora você vai vir aqui em rede para fazer uma otimização de rede. Isso pode ajudar a reduzir o ping e o travamento na sua internet. Então como vocês podem ver aqui, meu ping está bem alto até, eu estou com 200 de ping. Então vou clicar aqui em limpar caixinha de DNS. Aqui o ping já diminuiu instantaneamente. Vou clicar em desativar pacotes QoS e reduzir perda de pacotes. E olha, meu ping já estabilizou bastante para uns 18 ms e ele está dando uma variada porque a minha internet também está um pouco ruim. Mas enfim, agora você vai clicar aqui nesse botão aqui, isso aqui também é um botão, é o AutoNet, que é um otimizador de rede feito por um desenvolvedor do meu servidor do Discord. Inclusive eu vou deixar o e-mail dele aí na tela caso vocês queiram entrar em contato com ele. Então é só você clicar aqui nesse botão que ele vai iniciar o AutoNet. Aqui vai aparecer essa janelinha aqui, você não pode estar usando nenhum tipo de VPN ou proxy enquanto executa isso, então é só você aguardar ele detectar a velocidade da sua internet. Então beleza, ele detectou aqui a velocidade da minha internet, né, que é 45 megas, então eu vou clicar aqui em on para ir sim, né, para confirmar que essa é a velocidade da minha rede, e se não for a
velocidade da sua rede aqui, você clica em 2 e não, que ele vai tentar novamente verificar a velocidade. Então eu vou clicar aqui em 1 e dar um sim. Ele vai começar a fazer as otimizações. Então ele vai dar aqui algumas informações. Normalmente a gente ignora essas informações, isso aqui é algo mais técnico do otimizador. E você clica em 1 para aplicar. E pronto. Assim que ele finalizar, quer dizer que ele aplicou e seu ping vai estabilizar um pouco mais. Enfim, o meu continuar um pouquinho alto, porque realmente eu estou fazendo alguns downloads aqui, então ele não vai estabilizar assim tão fácil. Então agora você vai vir aqui em configurações avançadas e tá vendo essas opções aqui? Normalmente elas vão vir todas desativadas, todas elas desativadas. Mas o seguinte, eu costumo deixar habilitado esse SysMain, deixar desabilitado, na verdade isso aqui vai desligar. Sempre que você marca essas caixinhas aqui, você vai desligar e quando você desmarca, você reativa, você religa. Então você pode tanto desativar quanto reativar. Então eu vou desligar aqui o Windows Update, que é um serviço que usa bastante CPU em segundo plano. Então pronto, vou deixar desligado o SysMain também enquanto eu jogo. E quando você terminar de jogar, você pode simplesmente reabilitar todas essas coisas aqui que você desligou. Então eu vou marcar tudo aqui e deixo tudo aqui marcado. Quando terminar de jogar, eu só vou remarcar o que eu sei que eu preciso. Então eu vou voltar aqui no início. E agora que você já fez tudo, você vai iniciar o Roblox para ver o resultado. Beleza, eu tô aqui de volta no Roblox, no mesmo mapa, no Murder. E tá com os gráficos ativados, eu restaurei tudo. Então tá aqui com o céu normal, tudo ok. E bom, o FPS tá bem tranquilo. Eu vou dar uma olhada aqui, vou tentar olhar. Aqui, eu lembrei o atalho do FPS. E tá aqui, 120 FPS rodando bem de boa no computador. E tá uns 120 FPS com o preset aqui no máximo, no gráfico máximo. E rodando tranquilamente ali aos seus 120 FPS. E é isso, pessoal. Agora eu vou fazer aqui uma outra configuração que pode estar ajudando ainda mais a melhorar o desempenho em quem tem um computador muito fraco. Beleza, agora você vai voltar aqui de novo no otimizador. Eu recomendo que você só faça essa otimização caso você tenha um computador realmente bem fraquinho, que não consegue rodar corretamente o jogo. Isso aqui com certeza vai ajudar você. Você vai ativar essa caixinha aqui chamada ativar modo extremo. Isso aqui basicamente vai tirar muita coisa que pesa no jogo. Vai tirar gráficos, texturas e outras coisas. Mas isso vai deixar o jogo um pouquinho feio. Então eu recomendo que você só habilite mesmo caso você tenha um PC que não está conseguindo rodar o jogo que você quer jogar. Então eu vou ativar ele aqui e ele dá aqui esse aviso. O modo extremo realiza grandes mudanças visuais nas fast flags do Roblox. Isso pode afetar negativamente sua gameplay. Você pode desabilitá-lo a qualquer momento. Então, se você quiser tirar ele, você pode sim. Então, eu vou clicar aqui em ativar e pronto. Vai estar ativado aqui o modo extremo, ele vai ficar roxo, então tá ativado. Você clica em iniciar. Aqui, ó, já no início, você já repara as alterações que o modo extremo faz. Ele desabilita muita coisa aqui já na interface do jogo. Deixa as fotos um pouco pixeladas e deixa tudo muito mais leve para rodar. Ele carrega tudo tranquilo, todas as imagens do jogo sem nenhum lag, mas enfim, fica um pouco feio. Então eu vou voltar aqui no mesmo jogo no Murder para mostrar a comparação do antes e depois. E olha, aqui já na tela de carregamento já tá meio pixelado, as configurações no jogo estão um pouquinho feias, mas enfim, o jogo tá todo liso agora, olha só, com um gráfico nenhum, nenhuma textura, mas você consegue pelo menos abrir o jogo e entrar no mapa, sabe? Caso você tenha algum amigo que quer muito jogar tal jogo e você não consegue rodar, você consegue estar entrando aqui sim. É uma otimização bem agressiva, deixa o jogo bem feio, mas enfim, o jogo fica bem jogado. Agora eu tô com 160 FPS, 150, enfim, aumentou bastante realmente. Antes estava com 116 no máximo e agora tá chegando em 160. Agora bora olhar isso em alguns outros jogos que realmente fazem diferença o FPS. Então pessoal, agora eu tô aqui no Frontlines, eu tô rodando o jogo a mais ou menos uns 40 FPS. Isso porque eu tô gravando, normalmente o jogo roda uns 80 FPS, então a gravação faz o jogo perder um pouquinho de FPS, meio que eu não tô usando a opção do modo extremo e nem tô usando a remoção de gráficos, tá tudo no gráfico máximo inclusive, eu tô só usando a otimização bruta, aquelas opções avançadas e as outras opções do otimizador. Tá rodando tranquilo, tô conseguindo jogar de boa, só que minha sensibilidade tá aqui um pouquinho alta, eu morri pro cara ali agora. Mas enfim, o jogo tá rodando bem tranquilo no gráfico máximo. Se eu quiser diminuir um pouquinho o gráfico para melhorar o desempenho, eu posso também. Então agora ele chega aqui nos 90 FPS no gráfico mínimo e tá bem de boa de jogar. O gráfico mais baixo ele chega aqui nos seus 90 a 100 FPS. Aliás, chega de vez em quando nos 100 FPS. Fica bem de boa de jogar, cara. Assim é uma forma muito tranquila de jogar. Se eu quiser colocar um gráfico bonito também eu posso. Eu não vou perder muito desempenho, vai continuar jogável. E é isso, pessoal. Dá pra jogar bem de boa esse jogo aqui com esse otimizador. Agora a gente vai fazer aqui o teste com o mesmo jogo, só que no modo extremo, no modo mais otimizado possível pra esse jogo aqui. Então beleza, pessoal. Agora eu tô aqui novamente no Frontlines, o mesmo jogo, só que dessa vez usando o preset de modo extremo. E como vocês podem ver, o jogo ficou sem textura nenhuma, ficou até um pouco feio, mas continua jogável. Tá dando pra jogar tranquilamente esse jogo com esse preset aqui. Eu consigo ver normalmente os inimigos e as paredes
estão normais, não tem certos pontos que tá meio bugado assim, mas nada que atrapalhe tanto. Caso você só queira realmente ter a experiência de jogar o jogo, mesmo que ela não seja tão boa assim por causa do gráfico baixo, você consegue sim jogar com seus amigos de boa, porque ele não vai ter aquele gráfico tão forte que vai exigir muito do seu computador. Então é isso, vou tentar matar alguém aqui, ó. Tentar matar esse cara. Ih, caramba, tô ruim de mira aqui. E, bom, tá dando pra jogar perfeitamente aqui esse jogo com esse preset de qualidade aqui. Então é isso, pessoal, esse foi o otimizador. Caso vocês queiram que eu faça otimizadores para outros jogos, comenta aí os jogos que você quer que eu faça otimizador, porque eu pretendo fazer otimizadores para outros jogos sim. Então foi isso, pessoal, esse foi o vídeo. Lembrem-se de sempre que você for abrir o Robuster, você executar ele como administrador, porque é algo muito importante. Então você vem aqui, executa como administrador, nunca abre ele normalmente sem ser administrador, porque como administrador ele funciona da forma que ele deveria funcionar, e sem executar como administrador tem certas coisas que ele pode ficar impedido de fazer pelo Windows, então é bem importante que você faça isso. Caso você queira vídeos novos sobre otimizadores de outros jogos, comenta aí. E bom, é isso, pessoal, até uma próxima oportunidade.